Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre segmentação de públicos no Facebook Ads de forma 100% atualizada para não errar nunca mais nas suas segmentações. Oi, meu nome é Ana e meu objetivo é te fazer viver do digital assim como eu vivo. Hoje eu vou falar para vocês sobre as segmentações no Facebook, mais focada em públicos frios. Não vou falar muito sobre público morno, público quente, porque não houve muitas atualizações. Então a gente vai falar mais sobre público aberto, público de interesses e atualizações dentro da plataforma do Facebook que você tem que ficar de olho para não errar nunca mais nas suas segmentações ou nas segmentações dos seus clientes. Eu trabalho com Facebook Ads tem uns bons anos e uma das coisas que mais mudou, que mais alterou com o passar do tempo foi a questão da segmentação. Então a gente precisa estar sempre por dentro ali, sempre atualizado, tanto para as nossas próprias campanhas, os produtos que a gente anuncia, tanto para as consultorias que a gente presta ali, para sempre trazer o melhor e sempre o mais atualizado para vocês, tá? Bom, sem mais delongas, vamos aqui direto para o gerenciador de anúncios. Bom, aqui dentro do gerenciador eu vou criar uma campanha de vendas, mas isso se aplica a uma campanha de cadastro, uma campanha de tráfego, tá? Eu vou colocar aqui vendas só para a gente conseguir prosseguir com a campanha, mas, enfim, não vou falar sobre objetivos de campanha, essas configurações a mais. Nós vamos focar nos públicos. Quando eu seleciono aqui uma campanha de vendas, ele pergunta se eu quero usar uma campanha Advantage Mais ou uma campanha manual. Ana, afinal de contas, qual é a diferença entre as duas? Essa campanha Advantage Mais, a gente deixa praticamente tudo nas mãos do Facebook. Então, o Facebook vai escolher o nosso público, vai escolher os posicionamentos. E para você que está começando, talvez não seja tão interessante usar essa opção. Até mesmo para quem já anuncia há um tempo, eu não recomendo. Por quê? Porque você que está começando, você quer aprender mais sobre as segmentações, sobre os públicos, você quer selecionar ali um público específico para sua campanha e usando essa campanha de Advantage Mais, você não consegue, porque o Facebook seleciona tudo para você, tá? Então, eu sempre uso a campanha manual. Vamos clicar aqui em continuar. E ele vai abrir a campanha, mas eu já vou pular aqui para o conjunto, como eu expliquei para vocês. O foco da aula de hoje, do vídeo de hoje, é falar sobre os públicos, certo? Então, vamos pular aqui para o conjunto, porque os públicos ficam dentro do conjunto. Então, abaixando um pouquinho aqui, a gente chega na questão dos públicos. E a gente já se depara com dois públicos diferentes, vamos dizer assim. O primeiro é controles de público e o segundo, público Advantage Mais. Ana, qual que é a diferença entre os dois? Onde eu seleciono o meu público? Bom, vamos lá explicar a diferença entre eles. Aqui em controle de público, tudo que eu defino aqui, seja a minha localização, seja a idade ou o idioma, é uma segmentação mais rígida, mais restrita. Como assim? Por exemplo, se eu coloco aqui, olha, Facebook, eu quero só pessoas de 25 anos para frente. Ele só vai mostrar o meu anúncio de 25 anos para frente. Essa idade mínima, a gente não consegue colocar, por exemplo, de 25 a 50 anos. Eu não consigo fazer essa segmentação até quantos anos eu quero. Eu só consigo fazer, a partir de 25 anos eu quero que as pessoas recebam meu anúncio, tá? Então, assim, é um limite de maioridade, né? Então, para aparecer ali, pelo menos para pessoas acima de 18 anos, mas se eu quiser aumentar ali, eu consigo, até 25. Ai, Ana, eu queria só pessoas de 35 para cima. Consigo? Não consigo. O meu limite é 25. Por que o Facebook faz isso? Porque ele entende que se eu colocar de 30 para cima, 35 para cima, o tamanho do meu público vai ficar muito pequeno. E o Facebook, ele quer atualmente, né, se você parar para ler a central de ajuda, você vê muitas informações sobre isso. Ele quer que os anunciantes usem um público mais amplo, um público mais aberto. Então, ele não permite que a nossa idade mínima nesse controle de público seja acima de 25. Ou seja, a segmentação do controle de público é algo mais rígido, mais fixo. Ele só vai mostrar o meu anúncio de 25 anos para cima, por exemplo, tá? Questão da localização também. Ele vai tentar mostrar justamente para as pessoas que moram apenas na localização que eu selecionei. Vamos supor que eu vou colocar aqui São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade. Ele vai mostrar, né, para quem mora em São José dos Campos, um raio ali de 17 quilômetros. É isso que ele vai mostrar. O mínimo aqui que ele deixa é 17. Então, se eu colocar 5, por exemplo, ele não deixa. Justamente para a gente não deixar o público muito pequeno, tá? Então, ele vai mostrar para quem mora em São José dos Campos, um raio ali de 17 quilômetros. Pega um pouquinho a cidade de Jacareí, por exemplo, Jambeiro também. Mas
ele só vai mostrar para essa localização, certo? Agora, se eu vier para o público Advantage mais, qual que é a diferença? É uma sugestão que eu dou para o Facebook. Então, eu posso clicar aqui, ó, em sugestão de público, colocar uma idade, por exemplo, de 25 a 40 anos e o gênero mulheres. Interesse aqui em beleza, por exemplo. O que o Facebook vai fazer? Ele vai mostrar o meu anúncio ali com preferência para mulheres de 25 a 40 anos que têm interesse em beleza. Legal. Mas ele não se limita a esse público. É só uma sugestão que eu estou dando para o Facebook. Ó, Facebook, uma sugestão aqui para você saber mais ou menos quem é meu público. Mas se você quiser mostrar para mulheres de 20 anos... que não tem interesse em beleza, ou até mesmo para homens, caso você julgue que aquele público que você está atingindo vai me gerar uma conversão, tudo bem, eu confio em você. Ou seja, é mais uma sugestão que eu dou para o Facebook, diferente do controle de público, que é algo mais rígido. Olha, Facebook, eu quero só acima de 25 anos, então ele vai mostrar só acima de 25 anos. Aqui não, se ele identificar uma oportunidade de conversão de uma mulher de 42, por exemplo, ele vai mostrar o meu anúncio para essa mulher, tá? Então, é meio que uma sugestão. E por que ele sempre recomenda que a gente use esse público Advantage mais? Porque, como eu sempre falo para vocês, o Facebook quer que a gente use um público mais amplo. Ou seja, quando eu dou só uma sugestão para o Facebook, ó, te dou um caminho aqui, uma base ali do meu público, ele fica mais aberto para encontrar o meu público, para ampliar o meu público, caso seja necessário. Entende? Então, eu dou uma sugestão ali, mas de qualquer forma, meu público vai estar muito mais aberto do que eu coloquei aqui. Se essa é a sua primeira campanha no Facebook, se você sabe quem é o seu público, então qual é a idade que compra, qual é a idade que não compra, talvez seja legal você já começar colocando aqui uma base para o Facebook, tá? Para ele ter uma noção ali de quem é o seu público, mas ele vai ampliar esse público se ele julgar necessário, tá? E a outra opção de público que a gente tem, quando eu clico aqui, ele já fica até meio escondidinho, acaba passando batido. Mudar para as opções originais de público. E aí ele pergunta se eu quero usar um público original ou um público Advantage mais, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu clicar em usar público original, ele vai me abrir uma outra forma de segmentar o meu público, certo? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Ou seja, nós temos 3 formas de segmentar nosso público. Primeiro, controle de público, que eu já mostrei para vocês. Segundo, público Advantage mais e público original. O que é esse público original? Aqui no público original, eu consigo falar para o Facebook, por exemplo, que eu quero mulheres de 25 a 40 anos. E ele vai mostrar somente para mulheres de 25 a 40. Então, ele é diferente do controle de público, que só mostra para pessoas acima de 25. Aqui não, ele vai mostrar de 25 a 40, ele não vai ultrapassar o meu limite. Então, eu tenho um controle maior na questão da idade, tá? E não é uma sugestão também, é de uma forma mais rígida. Ele vai mostrar somente de 25 a 40. Não é uma sugestão como o público Advantage, tá? E eu tenho um controle maior de até quantos anos eu quero. Então, de 25 a 40. Lembra lá nos controles de público que eu só consigo pôr acima de 25? Então, aqui eu tenho um controle maior. Ou então, acima de 35, eu consigo também segmentar aqui, ó, de 35 a 60 anos é meu público, Ana. Consigo fazer isso aqui e ele vai mostrar o meu anúncio somente para pessoas de 35 a 60 anos. Então, é um ponto positivo, porque vai aparecer somente para esse público, é um pouquinho mais rígido. Já na questão da localização, pode ser que ele acabe mostrando o seu anúncio para um público além da segmentação que você colocou. Às vezes isso acontece. Então, a segmentação lá no controle de público ela é um pouco mais rígida. Se eu tenho um negócio, por exemplo, em São José dos Campos, eu quero atingir somente quem mora em São José dos Campos. Eu não quero que ele amplie o meu público. Então, eu não vou pôr o meu público, por exemplo, no público Advantage. Eu vou colocar ele lá nos controles de público, de uma forma mais efetiva. Posso colocar aqui também? Posso colocar aqui também. Pode ser que ele acabe pegando um público além desse, acontece, tá? Mas, enfim, a gente não tem um controle total sobre a plataforma nesse quesito. E aqui na questão dos interesses, temos um problema. Por quê? Os interesses hoje em dia, eles não são mais fiéis como antigamente. Então, nem em público Advantage mais, nem no público original, eu consigo colocar pessoas que têm interesse somente em beleza. Facebook, eu quero só quem tem interesse em beleza. Ele não vai fazer isso. De qualquer forma, ele vai ampliar o meu público. Ou seja,
Vamos expandir o seu público para incluir mais pessoas além da seleção que eu coloquei. Então, apesar de eu dizer a Facebook, eu quero pessoas que têm interesse em beleza, se ele identificar uma oportunidade de venda num público que tem interesse em acessórios, ele vai mostrar o meu anúncio. Então, na questão de interesses, não tem mais como eu segmentar só para quem tem interesse em beleza, tanto no Advantage quanto no original. Isso não existe mais. Por isso que a gente sempre recomenda usar um público mais amplo, tá? Porque os interesses são, de qualquer forma, uma sugestão que você dá para a plataforma. Não são mais só quem tem interesse em beleza. Ele vai, sim, ampliar o meu público. Então, é importante a gente ficar ciente disso, tá? Tem a questão do idioma também, que a gente pode selecionar, mas o idioma eu acho que ainda é mais válido nos controles de público. Por quê? Porque, por exemplo, se eu anuncio para os Estados Unidos, mas eu quero pegar mulheres latinas, mulheres que falam espanhol, por exemplo. A gente tem um cliente de consultoria que eles vendem produtos de cabelo brasileiros para mulheres ali que falam espanhol nos Estados Unidos. Então, eles só querem atingir mulheres que falam espanhol. Ou seja, isso é um limite rígido. Para a gente fazer um limite rígido de idioma, é melhor usar controles do público, que é o primeiro público que eu mostrei para vocês. Então, colocar o idioma lá ainda é a melhor forma, tá? E aqui eu posso também pesquisar por idiomas, mas se ele identificar uma oportunidade ali de mostrar o meu anúncio para uma pessoa que fala outro idioma, ele vai mostrar, certo? E antes da melhor parte, eu quero que você saiba que nós somos o canal com mais aulas de Facebook e TikTok Ads do Brasil. Se você não quer perder os conteúdos que eu solto aqui toda semana, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, deixa o seu like para o conteúdo chegar para ainda mais pessoas. Eu tenho a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua ajuda. Ou seja, resumo de tudo que a gente falou. Controles de público é uma segmentação mais rígida. Então, se eu colocar aqui que a idade mínima é 22 anos, ele só vai mostrar para pessoas acima de 22 anos. Porém, não tem o controle de até quantos anos eu quero que a pessoa mostre, que o Facebook mostre meu anúncio. Ó, de 22 a 40, não consigo. Só acima de 22. E o idioma também. Se eu quero só para pessoas que falam espanhol, eu consigo colocar e ele vai mostrar só para quem fala espanhol e para quem mora nos Estados Unidos. Então, a minha segmentação aqui vai ser muito mais rígida, tá? Muito mais certeira. Ele vai mostrar só para quem mora nos Estados Unidos, tem de 22 anos para cima e fala espanhol. Vai ser uma segmentação rígida, fixa, certo? Porém, lado negativo, não consigo segmentar o gênero, por exemplo. Consigo vir aqui e colocar, né, uma sugestão, por exemplo, colocar só homens que moram nos Estados Unidos, consigo fazer isso aqui. Mas lembrando que tudo que eu seleciono no público Advantage mais é uma sugestão. Se ele identificar que o meu produto, mulheres vão ter algum interesse em comprar, ele vai mostrar para mulheres também, tá? Então, controle de público é uma segmentação mais rígida, mais fixa. Público Advantage mais é apenas uma sugestão que eu dou ali para o Facebook, não necessariamente ele vai seguir o que eu estou falando. E o público original, na questão da idade, ele vai mostrar exatamente para a idade que eu estou falando, exatamente para o gênero que eu estou falando, mas na questão dos interesses, ele vai acabar dando uma ampliada, expandida no meu público, tá? Então, falando apenas de interesses, não tem como fugir. Os interesses estão sendo ampliados. Apesar de eu dizer que eu quero só pessoas que têm interesse em beleza, ele vai entregar meu anúncio para pessoas que não têm interesse em beleza também, a fim de ampliar o meu público. Ou seja, Ana, qual é a recomendação que você tem ali para mim? Se você tem um negócio físico, eu usaria controles de público. Acho que vale mais a pena para você, controles de público. Se você vende infoprodutos, se você tem uma loja online, um e-commerce, eu usaria a segmentação por público original, tá? Eu acho que vale mais a pena. E não uso interesses, como eu sempre falo para vocês. Eu não coloco interesses porque os interesses não são mais tão fiéis, né? Apesar de eu dizer que eu quero só pessoas que têm interesse em beleza, ele vai mostrar para pessoas além disso. Então, para mim, não vale muito a pena. Se eu tenho um negócio online, um e-commerce, dropshipping, infoproduto, vendo serviço, recomendaria usar um público original. Mas, se você tem um negócio físico, recomendo usar um público ali, o controle de público, que é uma forma realmente mais certeira. Ele não vai mostrar para pessoas que não sejam da sua localização ou que não tenham aquela idade específica, tá? Lembrando que esse público original pode ser que um dia ele venha a sumir.
e a gente fique somente com controle de público e público advantage, tá? Pode ser que isso venha a acontecer. Mas se isso acontecer mais pra frente, no próximo ano, por exemplo, eu trago atualizações para vocês aqui, tá bom? Eu sei que tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje pode parecer um pouco confuso para você. E pensando nisso, eu desenvolvi uma consultoria individual, que é uma chamada de vídeo de 1 a 2 horas de duração, onde você compartilha a sua tela, conta um pouquinho mais sobre o seu negócio, nós analisamos e identificamos qual a melhor estratégia de tráfego para você, sanamos todas as dúvidas, criamos campanha juntos. No final, você recebe a gravação da consultoria para poder reassistir tudo que a gente conversou e conta com meu suporte individual por 7 dias no WhatsApp depois da consultoria para qualquer dúvida que surgir. Se você tiver interesse em saber mais informações ou agendar o seu horário, o link fica sempre na descrição do vídeo. Me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te atender. Se você chegou até o final do vídeo, eu quero te dar um presente. Comenta PDF nesse meu post aqui do Instagram, que eu vou mandar para você por direct um PDF de tudo que a gente falou na aula de hoje, para você poder absorver melhor o conteúdo dessa aula, tá? Então corre lá no meu Instagram, comenta PDF no meu post que eu vou mandar por direct para você. E claro, não se esqueça de assistir a nossa playlist de aulas gratuitas de Facebook Ads, para você aprender ainda mais sobre públicos, campanhas, análise e otimização.